Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia da nossa terceira jornada em nutrição materno-infantil com ênfase em aleitamento materno. É um prazer muito grande para nós, da equipe do Instituto LG, estar promovendo este evento para vocês, que tem tanto interesse numa das áreas que mais crescem no mercado de trabalho aqui no Brasil e também no mundo. E hoje, dando continuidade a essa sequência, nós teremos duas palestras muito especiais, muito promissoras também. Então, assista até o final para que vocês possam saber o que o Instituto LG preparou para vocês. Nós estaremos hoje com duas palestrantes que já estão aí, a nutricionista Thais Abate e a Raquel Bastos. E desde já agradeço a sua participação aqui. E aí eu quero me apresentar, então, antes de compartilhar a tela, compartilhar os slides. Bom, eu sou nutricionista materno-infantil, vai fazer quase 10 anos aí. Sempre, desde o início, na verdade, eu atendi sempre presencial, né? E hoje eu estou aqui para falar do online. Eu acho que para muitas pessoas isso é uma novidade, mas, por conta da pandemia, enfim, a gente teve que se reestruturar. E aí o atendimento presencial teve que ficar um pouquinho de lado, e aí a gente teve que começar os atendimentos online. Então, hoje, assim, quero passar um pouquinho dessa experiência para vocês, tanto assim, do que eu fazia no atendimento presencial, que eu trouxe para o atendimento online, e algumas coisas também que eu consegui inserir no online, porque o que a gente tem que pensar? No presencial, eu acho que é sempre mais fácil para a gente fidelizar ali o paciente, ou a gente aplicar alguma estratégia. Enfim, a gente está ali frente a frente com o paciente, né? Então é outra coisa. No online a gente está aqui olhando, mas tem uma tela, a gente não está tendo contato com essa pessoa, não está, de uma certa forma, um olho a olho ali, né? Igual era no presencial. Então a gente tem que pensar nessa experiência do paciente também na consulta online. E aí é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então, o tema da nossa aula hoje é estratégias de atendimento online no consultório materno-infantil. Então, eu quis trazer aqui 2 pontos para a gente conversar sobre esse atendimento online. Primeiro, como manter a qualidade no atendimento online, porque eu acho que tem muito isso, né? Quando a gente atendia no presencial, quando teve que migrar para o online, muitas pessoas, eu acho que tanto o profissional como também o paciente pensou, como que vai manter a mesma qualidade? Então, às vezes, o paciente deixou de marcar o online porque pensava, né, que tinha uma qualidade inferior. E o nutricionista teve essa crença, eu acho, também no início. Poxa, mas a qualidade, será que vai ser a mesma do presencial? Será que os pacientes vão querer por conta disso? Então, eu quero conversar esse ponto com vocês. E o segundo ponto que eu trouxe também sobre as vantagens do atendimento online. Então, como eu comentei com vocês no início, em 2013 eu comecei os meus atendimentos presenciais. No início da pandemia, eu parei totalmente, 100% com os atendimentos presenciais e foquei 100% no atendimento online. Hoje em dia eu faço 100% dos atendimentos online. Eu amo os atendimentos online e eu só vejo vantagens nesse atendimento. E eu quero mostrar para vocês isso, né? Como que a gente mantém essa qualidade, como a gente consegue continuar captando o paciente, continua fidelizando os pacientes, como a gente mantém uma proximidade com o paciente, mesmo sendo o atendimento online, e por que você pode atender online, né? Quais seriam as vantagens para você também com o atendimento online? Primeira coisa que eu quero aqui mostrar para vocês é o seguinte, antes também de começar falando, eu acho assim que é super importante a gente ter um papel, uma caneta, porque muitas vezes a gente vai conversando aqui e a gente vai tendo alguns insights, né? Então, assim, nem tudo está escrito aqui, tudo que eu vou falar. Então, às vezes, eu falei alguma coisa que deu algum insight para você, assim, nossa, eu vou utilizar isso no meu atendimento, eu vou utilizar isso para captar um paciente, vou utilizar isso para fidelizar um paciente. Então, para vocês irem anotando também. Então, eu quis trazer essa seguinte frase. Você precisa que o seu paciente sequer sinta falta de algo presencial. Como assim?
se você já fazia você começou a fazer o acompanhamento com uma pessoa, por exemplo, no online, vamos imaginar ali no início da pandemia. Agora, tem muitos nutricionistas que já estão voltando com os atendimentos presenciais. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma consulta para que o seu paciente continue com você online, se você só atende online. Então, por exemplo, no meu caso, eu só atendo online. Eu tenho pacientes, por exemplo, tentantes que muitas vezes querem fazer uma avaliação física. No online, a gente não tem a avaliação física ali do adipômetro ou de uma bioimpedância, mas eu consigo conquistar esse paciente de outra forma, que ele não vai sentir falta de algo presencial. Ele não vai sentir falta de ir em um nutricionista que atenda presencial. Então, é a mesma coisa quando eu começo um atendimento, por exemplo, presencial, depois, por exemplo, veio a pandemia, eu tive que continuar os atendimentos que eu tinha iniciado presencialmente. Então, eu tive que reestruturar, para quê? Para ele não sentir falta daquilo que ele tinha de forma presencial, aquilo, né, dele me encontrar pessoalmente. Então, a gente precisa fazer uma consulta que ele não sinta isso, ele não sinta uma falta do quê? Eu preciso ir no consultório, eu preciso encontrar com um profissional, eu preciso estar sentado ali à frente do profissional. Então, a gente precisa fazer com que ele sinta tudo isso, que ele sinta esse acolhimento, que ele sinta essa proximidade, mas no online, se a gente está trabalhando no online. E aqui, por exemplo, coloquei as vantagens e as desvantagens. Se vocês até tiverem também, assim, outras vantagens, outras desvantagens, a gente pode conversar isso também no final. Mas algumas coisinhas que eu coloquei. Por exemplo, para o nutricionista, quais seriam as vantagens? Não tem custo. Então, por exemplo, quando a gente pensa consultório, né? Primeiro, assim, para montar um consultório, se precisar reformar a sala, enfim. E para manter o consultório. Então, só para abrir o consultório, ali a parte física, né? A gente já tem um custo muito grande. Depois, para a gente manter condomínio, aluguel, a luz, IPTU, enfim, tem várias contas também que a gente precisaria estar pagando. Então, quando a gente atende no online, a gente perde esse custo. A gente perde o custo, por exemplo, até do deslocamento. Então, por exemplo, gasolina hoje em dia, né, tá carésima. Então, assim, a gente não tem nem esse gasto também com o transporte. E, fora isso, o custo financeiro, o nosso tempo. Então, por exemplo, o tempo que a gente demoraria para deslocar, para chegar no consultório, para ir, para voltar, dependendo do horário, o trânsito da cidade, né, o trânsito ali do local, enfim, é um tempo. Às vezes a gente precisa sair 1 hora antes, 30 minutos antes, no mínimo, ali para chegar no consultório e fazer o atendimento. Então, as vantagens que eu vejo é em relação a custo e principalmente também em relação a tempo. Então, assim, custo, se você está atendendo em casa, o seu custo vai ser o que você já gasta normalmente, né? A sua conta de luz, enfim, a sua internet. Aí é importante, por exemplo, vai atender online, é importante que tenha uma internet boa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Por quê? Porque isso vai fazer diferença no seu atendimento. Se você tem uma internet ruim, que fica caindo, que fica travando o tempo todo, o paciente também do outro lado não vai ter paciência com isso. Então, é um ponto para a gente pensar. Para o paciente, quais seriam as vantagens e as desvantagens? Vantagem, teria o deslocamento, pensando no tempo. A parte do estacionamento também, né? Então, por exemplo, não tem que chegar e ficar procurando, né, vaga no estacionamento, enfim. Então, já é um tempo também. E a desvantagem que eu vejo para o paciente, e que, assim, é algo real mesmo, porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, entram em contato para agendar consulta, e no momento que é dito que é online, as pessoas já falam, ah, não, mas eu quero presencial, porque eu gosto desse atendimento mais próximo. Né? Então, assim, o que eu vejo dos pacientes, a desvantagem seria isso, porque para eles, e eu acho que para a gente também, né? Perde um pouco, sim, essa proximidade. Não dá para a gente falar que é exatamente igual ao presencial, porque não é, né? Pela questão, assim, de toque mesmo. Então, por exemplo, quando a gente recebe o paciente, né? Às vezes a gente encosta, dá um oi, um bom dia, boa tarde, enfim. A gente está ali bem próximo, tem um contato mais próximo,
mas a gente tem como sim deixar essa proximidade também no online. E é o que eu venho trabalhado muito nesse período, né, da pandemia até hoje, essa proximidade, esse acolhimento com os pacientes do online. E aí eu vou falar também com vocês sobre isso. E aí, outra coisa também, a gente precisa deixar claro, e agora assim, é independente, eu acho assim, se a gente faz o atendimento online ou se a gente faz o atendimento presencial, é independente, né? Se a gente está atendendo, a gente precisa dizer para o mundo. Então, eu coloquei assim, bem em caixa alto, dizer para o mundo. Por quê? Para a gente utilizar a rede social a nosso favor. No atendimento online, por que eu dizer para o mundo? Porque eu posso, por exemplo, estar aqui em Brasília, posso estar em Brasília e atender, por exemplo, uma pessoa lá da Europa. Eu posso atender uma pessoa lá da Austrália. Eu posso atender pessoas do mundo inteiro, né? E o fuso horário? A gente ajusta. Já tive pacientes, por exemplo, que eu tive que fazer o atendimento, por exemplo, 7 da manhã por conta do fuso horário. Já teve paciente que foi atendido, por exemplo, 9 da noite por conta do fuso horário. Então, a gente faz essas mudanças, né, na agenda, dependendo ali do horário. Mas o atendimento online trouxe muita liberdade geográfica. E eu acho que essa foi uma vantagem que eu não coloquei aí, mas é uma vantagem do atendimento online, essa liberdade geográfica. Então, você consegue estar onde você quiser e fazer o seu atendimento nutricional, e o paciente pode estar onde ele quiser e fazer o atendimento nutricional dele. Então, por exemplo, tem mulheres corridas, né? Assim, no dia a dia é muito corrida por conta de trabalho, casa, maternidade, enfim. E, por exemplo, tem mulheres que eu atendo, elas estão no carro muitas vezes. Elas estão dirigindo e fazendo a consulta, estão ali como passageiro e fazendo a consulta. Por quê? É o tempo que dá para elas. Então, para elas, o atendimento online também é muito melhor do que o atendimento presencial, por conta do tempo, por conta, muitas vezes, dessa correria do dia a dia. E, por exemplo, a mulher está em casa, essa questão do deslocamento, ela está no conforto da casa dela. O que é importante? A gente só tentar fazer também com que ela separe o momento para consulta e não fique também ali em meio à família toda, barulheira, né? E aí eu vou falar sobre isso aqui com vocês também hoje. Então, como que a gente faz isso, né? Isso aqui, ó, que eu coloquei. Como a gente mantém a qualidade no atendimento online? Como que a gente faz com que o paciente não sinta falta de algo presencial? A gente precisa entregar mais do que uma dieta. Então, o que eu quero dizer com isso? Entregar mais do que uma dieta. Vamos imaginar que você foi no nutricionista e ele te entregou, por exemplo, uma folha, né? Assim, uma folha e assim. E aí tem, por exemplo, as refeições, tem as porções e uma lista de substituição. Vamos imaginar uma folha aqui, ó, tá aqui. Ou enviou ali por e-mail, né? Só essa folhinha. Então, por exemplo, no café da manhã, uma porção de fruta, uma porção de carboidrato e a lista de substituição, uma porção de proteína, a lista de substituição. Isso é o simples, é o que a gente tem que entregar mesmo. A gente tem que entregar uma dieta, tá? Como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode melhorar o básico do que o que é nossa obrigação? Vamos imaginar que isso aqui, essa folha é nossa obrigação. O que a gente pode fazer a mais? A gente pode, por exemplo, ao invés de colocar ali uma porção de carboidrato e lista de substituição, por que não coloca também as opções dos alimentos? Para quê? Para facilitar para o paciente, para ele não ficar sempre tendo que ir ali na lista de substituição, uma porção de carboidrato, quanto é que é? Então, a gente dá os exemplos de refeições também, isso facilita e os pacientes gostam também. Além disso, o que a gente pode entregar? A gente pode entregar, por exemplo, as receitinhas. Então, a gente pode entregar a receita para os pacientes, a gente não precisa colocar ali só o básico e pronto. Vamos dar criatividade ali também, né, para os nossos pacientes. E assim, a área materna e infantil, quando a gente pega, por exemplo, claro, assim, tentante, gestante, não são todas que vão querer fazer receita, vão ter muitas que vão querer coisas práticas, realmente ali que está tudo pronto, só mistura e pronto, e tá ok. Mas, por exemplo, quando a gente já pensa no público infantil,
já é um público que gosta de receita. Ainda mais dependendo da idade da criança. Dependendo da idade da criança, a gente coloca muita receita até para as crianças fazerem. Então, ali, criança de 3, 4 anos, às vezes está com uma recusa alimentar. É bacana a gente colocar, assim, várias receitinhas na dieta, para quê? Para com que os pais façam junto com a criança. Então, a gente pode criar um material, por exemplo, de receitas para fazer ali pais e filhos, né? Alguma coisa assim, um e-book, por exemplo, de receitinha pais e filhos, para entregar numa consulta infantil. Se for de fertilidade, fazer um material ali, por exemplo, de receitinhas para ajudar nessa questão da fertilidade. Gestante, por exemplo, a gente pode criar um material de receita para gestante com diabetes gestacional. Por quê? Por exemplo, mulheres com diabetes, gestantes com diabetes gestacional, muitas vezes acham que não vão poder comer mais nada. Acham que vão viver em restrição alimentar. Então, no momento que a gente dá um material desse, elas percebem, nossa, eu posso comer várias coisas. Isso está dentro da minha dieta. E não veio só uma folha ali com restrição, com várias restrições, ou enfim, com nenhuma opção para ela. Então, dessa forma que a gente acaba entregando o quê? Mais do que uma dieta. Então, é muito importante isso. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala do atendimento online, eu acho assim que veio para ficar realmente, é muito bom o atendimento online, mas ao mesmo tempo tem uma maior competitividade, também maior concorrência, porque eu posso me consultar com qualquer nutricionista do mundo. Então você tem que fazer também o seu melhor. Também para quê? Para agradar aquele paciente, para conseguir fidelizar, para conseguir captar mais também. Então, pensem nisso, a gente precisa entregar mais do que uma folha de papel, mais do que uma dieta. A dieta é nossa obrigação. O que a gente pode entregar além disso? E enriqueça o seu acompanhamento nutricional. Como assim? Por exemplo, se você fez uma consulta, o que você pode fazer com aquele paciente entre as consultas? O que você pode entregar para ele entre as consultas? Como é que é o seu suporte de acompanhamento nutricional? Então, não é porque o paciente saiu ali desligou ali a câmera, desligou o seu computador e pronto, você não precisa mais pensar naquele paciente. Você enviou a dieta para ele por e-mail e pronto, não precisa pensar mais nele. É importante que a gente veja o nosso atendimento não como uma consulta avulsa, mas como um acompanhamento. O paciente inicia com você e ele tem alta com você. E não ele inicia com você e aí pronto e migra para outros nutricionistas, né? Então é importante você dar essa alta nutricional aí para o seu paciente também, tá? E aqui eu coloquei então algumas coisas até que eu já comentei, né? O que entregar além da dieta. Então eu quero que você responda isso. Pega aí o seu papel, sua caneta aí e pergunta para você: o que eu entrego além da dieta? E escreve: o que você entrega além da dieta? O que você poderia acrescentar nesse combo? Então, o que mais eu poderia acrescentar no combo que eu entrego? Então, por exemplo, a dieta, vou entregar um manual com orientações gerais, orientações específicas, vou entregar as receitas, vou entregar uma aula gravada. O que mais que eu vou entregar ali para complementar o meu acompanhamento nutricional? E é isso que começa a fazer diferença no seu atendimento online. É isso que passa, assim, a ser mais do que só uma consulta online e passa a ser um acompanhamento nutricional de qualidade, mesmo sendo online. Então, algumas ideias que eu coloquei também, por exemplo, para fazer na consulta online, lâminas para explicar conduta. Então, por exemplo, lâminas que você pode fazer no Canva mesmo e colocar ali o que você quer explicar para o paciente. Você pode também, o que algumas vezes eu faço? Às vezes eu estou estudando, estou fazendo algum curso, estou fazendo, por exemplo, alguma aula, enfim, e aí tem foto de artigo, por exemplo, eu tiro o print e aquele print, por exemplo, aquela imagem, eu coloco, por exemplo, vamos imaginar, sobre diabetes gestacional. Aí eu deixo na minha pasta, eu tenho uma pasta no computador, lâminas, e aí eu coloco diabetes gestacional. E aí eu abro essa foto, essa imagem, compartilho a tela e explico para o paciente, dou a ideia geral ali da imagem do que eu quero passar, do que eu quero explicar para ele. Por quê? Porque muitas vezes no presencial a gente tinha isso, né? Então, por exemplo, eu pegava muitas vezes um papel, a caneta
e mostrava, fazia um desenho, mostrava alguma coisa assim para o paciente, escrevia alguma coisa, enfim. Então tinha essa interação, essa explicação mais interativa. E com o online não tem como eu fazer isso no papel, mas eu consigo compartilhar a tela. Então é só fazer compartilhamento de tela e a gente faz essa explicação. Essa semana, por exemplo, o que eu fiz com uma paciente? A gente estava montando a rotina dela, assim, do dia a dia mesmo, e eu compartilhei a tela no Word, fiz uma tabela de segunda a sexta e fui montando com ela. Ela foi participando ali também dessa montagem, mesmo não sendo presencial. Depois ela super agradeceu. Então, assim, ela percebeu que que eu tive, por exemplo, o mesmo cuidado, o mesmo carinho, a mesma atenção ali, se fosse no presencial, mesma coisa. Então, essa interação a gente pode criar também, essa explicação interativa, a gente pode criar também no online. Outra sugestão também no atendimento online é melhorar o acompanhamento pós-consulta, né? Melhorar o suporte. Então, por exemplo, a gente precisa, sim, fazer um pós-consulta maravilhoso. Então, foi o que eu falei, não é o paciente desligar a câmera que pronto, você esqueceu que ele existe. É enviar dieta, depois de um tempo mandar mensagem, perguntar se ele está tendo dúvida, se ele está tendo dificuldade na dieta. Passou já um mês e pouco de consulta, manda uma mensagem de novo. Vê quando que você tinha falado para ele retornar, vê se está chegando a data próxima e manda mensagem. Então, assim, fazer esse acompanhamento pós-consulta é importante também para quê? Primeiro, para ajudar na fidelização e segundo, para o paciente se sentir acolhido, mesmo vocês nunca tendo se visto presencialmente, né? Tendo se visto ali pessoalmente. Então, dessa forma, a gente consegue criar o quê? A proximidade, essa proximidade que a gente tem no presencial. Então, você sempre está ali em contato com os seus pacientes. Outra coisa é o mimo, para você enviar para o paciente. Então, por exemplo, quando eu fazia o atendimento presencial, eu tinha feito algumas cadernetas de saúde para entregar no final ali na última consulta para a gestante, né? Então, para ela colocar depois a caderneta de saúde do neném. Então, era algo que eu entregava presencialmente. O que eu fiz no online? Eu continuo entregando o mimo, só que ao invés de eu entregar presencialmente, eu envio, né? Então, assim, tem a caderneta de saúde, dá para você enviar um mimo aleatório também. Então, por exemplo, eu já fiz bombom, né? Assim, uns bombons na caixinha, por exemplo, enviei. Escrevo cartinha, então, uma a uma também a cartinha para paciente. Claro, assim, o interessante também não é ser uma cartinha geral. Abre o prontuário da sua paciente, vê quais foram as queixas, vê o que melhorou, o motivo dela ter te procurado. Faz uma cartinha para ela. Por exemplo, tem paciente também que depois eu tenho um programa nutricional, então no final do programa nutricional eu envio uma plantinha para paciente também. Então é algo físico, é algo que elas vão pegar ali, vão receber, mesmo o nosso atendimento sendo online. Então isso gera esse acolhimento, gera essa proximidade. Isso é muito bacana, por quê? Porque elas se sentem acolhidas, elas se sentem presenteadas, lembradas. Tem paciente que recebe e fala que chorou com a cartinha, chorou quando recebeu a plantinha. Então, isso é muito importante para elas se sentirem queridas. E eu acho assim que esse tem que ser o nosso diferencial. Tem paciente que às vezes fala, nossa, me consultei com tais pessoas, às vezes, não só nutricionista, profissional de saúde no geral, e não tive nenhuma atenção na minha consulta. Então, é nisso que a gente tem que fazer a diferença também. Mesmo o atendimento sendo online, a gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, em nenhum momento aqui vocês me viram ficar mexendo aqui na tela, ou ficar mexendo aqui nas coisas do lado e falando, né? Sem estar olhando aqui para a tela, estar olhando aqui para a câmera. Então, isso a gente tem que fazer também no nosso atendimento. Quando a gente está fazendo o atendimento online, a gente tem que esquecer tudo à nossa volta e se concentrar aqui, ó, olhando a pessoa, e o máximo que vai ter também, quando eu utilizo aqui a tela, é o prontuário da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu não estou escrevendo um monte de coisa. Eu estou o quê? Prestando atenção na minha paciente, conversando com ela e escrevendo o que é essencial. Então, isso é muito importante. E eu coloquei aqui som ambiente também. Hoje em dia eu não faço isso, porque eu não tenho som aqui mais do meu lado, onde eu estou ficando para atender. Mas antes, onde eu atendia, tinha um som que dava para eu colocar.
e muitas vezes eu colocava um som assim de meditação, uma musiquinha de meditação para ficar no fundo. Isso me acalmava, então era muito bom para mim, no momento ali, para eu me concentrar na consulta, para eu me acalmar, para eu relaxar e ficar ali 100% com o paciente, e era bom também para o paciente, porque muitas vezes o paciente estava agitado, ou tinha mais barulho atrás dele, então esse som ambiente era bom tanto para mim como para o paciente, eu acho muito interessante se conseguir fazer isso. Bom, o que não pode faltar, então, na consulta online? O acolhimento. Então, isso que eu tenho falado muito para vocês. Tem como a gente fazer esse acolhimento na consulta online? Tem. Tem como fazer desde o momento que o paciente agenda a consulta, né, a forma que a gente fala ali, a forma que a gente responde uma mensagem, ao invés de ser muito ríspida, muito objetiva ali na mensagem, a gente tenta acolher aquela pergunta, aquele paciente, aquela dúvida que ele está tirando naquele momento, por exemplo, por mensagem no celular. O suporte, então, esse suporte pós-consulta. Vejo muitos profissionais, por exemplo, e não tem o certo ou errado, tá? Que em nenhum momento eu tô falando que é o certo ou errado, eu acho que cada profissional sabe também o que é o melhor para si, o que consegue, o que gosta mais. Então, por exemplo, tem profissionais que colocam, por exemplo, um suporte pós-consulta até 30 dias, até 60 dias, tem profissional que não coloca. Geralmente, eu não coloco uma data limite, mas eu acho também que tudo tem bom senso. Então, por exemplo, vamos imaginar, 3 meses depois de uma consulta, uma paciente que já era para ter voltado, por exemplo, e faz uma pergunta muito objetiva, por exemplo, qual o melhor, esse iogurte é bom para eu consumir? Eu vou responder, eu vou dar esse suporte. Eu não vou falar para ela agendar uma consulta só para eu responder se esse iogurte é bom ou não. Mas, dependendo da pergunta, a nossa resposta vai ser sim, que é melhor fazer o agendamento de uma consulta para conseguir explicar isso, para conseguir ajudá-la da melhor forma possível. Então, o suporte é muito importante, só que você sabe a melhor forma de você fazer, como você vai conseguir lidar com esse suporte. E a explicação. Então, a gente precisa ter uma boa explicação na consulta. Por exemplo, eu acho que o paciente ele precisa entrar na consulta de uma forma e sair de outra forma. Ele precisa aprender pelo menos alguma coisa na sua consulta. Muitas vezes é o básico, às vezes é ler uma lista de ingredientes, às vezes é saber escolher o melhor pão, o melhor iogurte, por exemplo. Né? Às vezes é entender, por exemplo, o que é o carboidrato, a proteína, a gordura. Então, assim, muitas vezes é simples para a gente, mas não é simples para o paciente. Então, eu acho que precisa ter esses 3 pontos: acolhimento, suporte e a explicação numa consulta online. E aí, como eu falei, essa explicação pode ser você falando ou pode ser o compartilhamento de tela e você explicando ali para o paciente. Outro ponto, por exemplo, até aqui, ó, o que eu coloquei do acolhimento. Não esqueça de dar as boas-vindas na consulta, comunicar que leu a ficha dele, mas que queria ouvir dele o motivo de ter procurado. Então, por exemplo, eu envio uma ficha pré-consulta para o paciente antes da nossa consulta. Mesmo eu já tendo lido a ficha, eu peço para ele me contar um pouquinho da história dele, porque muitas vezes ele vai escrever o que ele não colocou ali na ficha, ele vai lembrar de alguma coisa, ou ele vai me contar com algum tom diferente. Então, é importante isso, e nessa forma a gente mostra o que é a nossa escutativa, o nosso acolhimento. Consulta online, ser pontual na consulta online. Então, não é porque é consulta online que é de qualquer jeito, que você fica de pijama, enfim. Então, assim, é se arrumar, é ser pontual. Eu gosto sempre de enviar o link um pouquinho antes, uns 5 minutos antes ali da consulta. Claro que às vezes é bem na hora da consulta, porque eu acabei de atender uma e já vou começar outra. Mas eu sempre explico para o paciente isso, sempre explico que eu vou enviar o link na hora da consulta, que não precisa se preocupar que vai ser enviado, e às vezes eu consigo enviar esses 5 minutinhos antes. A gente pode utilizar o Meet, então, por exemplo, é esse programa que a gente está utilizando hoje, a gente pode utilizar o Zoom, a gente pode fazer videochamada de WhatsApp. Tem paciente que às vezes não sabe mexer no Meet, não sabe mexer no Zoom e me pede para fazer por WhatsApp. E tudo bem, eu faço, mas eu não recomendo. Por quê? Porque a gente está fazendo ali no celular e aí fica mensagem de WhatsApp chegando tanto para mim como para o paciente e acaba perdendo o foco. Ou, por exemplo, ligação. Então, às vezes o paciente está com o celular, fazendo a consulta com o celular e começa a ligar. E aí já
dar uma pausa nessa nossa consulta. Então, não recomendo muito essa opção. Ligação ao invés de videochamada, eu não gosto, gosto que seja videochamada para a gente se ver, né? Para a gente ter esse nosso contato, para a gente conseguir o acolhimento, para a gente conseguir a nossa proximidade. Bom, é importante, ó, isso aqui que eu falei, então, ó, é importante ter a nossa escuta ativa, sempre ficar olhando outras abas no computador e prestar atenção. A gente está realmente prestando atenção no que o paciente fala. Por quê? Porque a gente vai precisar entender as características desse paciente, o paladar, a gente vai precisar entender tudo desse paciente, até para a gente conseguir explicar, para a gente conseguir informar algumas orientações durante a consulta. Entregue a dieta com orientações extras para os pacientes. Então, foi o que eu falei. Como que a gente consegue entregar além da dieta? Então, a gente pode entregar um e-book com conteúdo, receitas, etc. Manter o contato constante com o paciente por meio de questionário ou WhatsApp. Então, esse é o nosso suporte pós-consulta. Como? Mantendo o contato. Pode ser e-mail, você pode mandar por e-mail o questionário, ou você pode chegar simplesmente no WhatsApp e falar: oi, fulana, tudo bem? Como é que foi essa semana? Como é que tá tudo? Ainda mais, por exemplo, com criança. Com criança a gente precisa ter um contato maior, né, ali com os pais. Por quê? Porque muitas vezes os pais não entram na dieta. Assim, eu digo dieta, mas assim, no plano, né, na mudança ali da rotina, e quer só que a criança entre, dependendo da idade. Então, fica difícil. Então, a gente tem que ficar realmente em contato semanal com essa família. Colocar na agenda o dia que você entrará em contato com o paciente. Então, coloca toda segunda-feira de tal horário a tal horário, vou entrar em contato com os pacientes que fiz consulta, por exemplo, de 3 meses, né? 3 meses atrás em diante. Ou os pacientes que realmente estão ativos, ou com todos os pacientes, dependendo do número de pacientes que você tem. Se tem pouco paciente e consegue, faça com todos os pacientes, até para ajudar na fidelização e na indicação de paciente para outra pessoa. Tempo de consulta. Tempo de consulta muda, se é online, se é presencial, né? Vai mudar isso? Isso é muito individual. O que acontece nas consultas online? Elas tendem a ser mais objetivas, então, por exemplo, não tem muito a conversa jogada fora, digamos assim, que tem no presencial. Realmente as pessoas acabam conversando menos aí no online, mas pode manter o mesmo tempo. Então, tende a ser mais objetiva, mas também tem muitas vezes, por exemplo, não o atraso, mas, por exemplo, entrou no Zoom, entrou no Meet e não sabe colocar o áudio, não sabe ligar a câmera. Então, às vezes, também tem um pouquinho desse atraso. Primeira consulta, a gente pode colocar uma média de 1 hora a 1h30 e as demais consultas, 1 hora. Como você já conhece o paciente, fica mais objetivo, então a gente poderia colocar na consulta online 1 hora tranquilamente. Valor de consulta online e presencial é a mesma? Qual a diferença? Aí eu te pergunto, qual é a diferença da sua consulta online para a sua consulta presencial? Se a qualidade do seu atendimento é a mesma, mantenha o mesmo valor. Então, por exemplo, a minha não teve nenhuma alteração do presencial para o online. E por quê? Porque manteve a mesma qualidade. Você faz o mesmo questionário, você explica as mesmas coisas, você vai passar a dieta da mesma qualidade, você vai dar o mesmo suporte, então mantenha o mesmo valor. Agora, se você não se sente, por exemplo, assim, não, eu quero colocar a online um pouquinho menor, tudo bem. Então, assim, é muito individual, mas não tem necessidade de ter diferença de preço. É importante que você e o paciente estejam presentes na consulta. Envie um manual ou um texto antes pedindo para ficar em um ambiente calmo, sem muito barulho, e se organizar para não estar fazendo outras coisas. Então, eu sempre prefiro, isso foi até algo que eu comentei com vocês, prefiro quando o paciente faz a consulta usando o computador do que o celular. E eu aviso isso para ele. Por quê? Para não acontecer isso, de estar mexendo no celular e tem uma ligação no meio da consulta. Bom, e a avaliação física? A avaliação física, como que eu faço? Então, por exemplo, com tentantes, com pós-parto, como que eu faço? Acompanhamento de fotos e roupas. Em crianças, eu acompanho a caderneta de saúde de acordo com as consultas com o pediatra. E eu faço dessa forma. Por quê? Qual que é o meu maior foco? E isso eu mostro muito para os pacientes. Então, o paciente que me procura já sabe que o meu foco maior não é essa parte
estética em si. Assim, estética que eu digo assim, percentual de gordura, né, bioimpedância, edipômetro, etc. Mas é como você se sente, mas o foco maior sempre vai ser nos sinais e sintomas dessas minhas pacientes. Então, as queixas que ela tem, quais são as queixas dos pacientes? Então, eu trabalho muito em cima disso. Então, por exemplo, hoje mesmo, uma pessoa entrou em contato perguntando sobre consulta, porque a neném dela tem a PLV e quer ajustar cardápio para ganho de peso. Então, ok, mexe com a questão do peso, mas é online. Mas o que eu falo? Que a gente vai fazer todo um ajuste da dieta para reduzir todos os sintomas que ela esteja tendo da PLV e que o ganho de peso ela vai acompanhando com o pediatra. Então, a gente sempre vai tentar focar no que a gente faz e não no que a gente não faz e no que a gente faz de melhor. O que muitas vezes eu faço? Eu mando essa mensagem, que a gente se prende muito à balança ou a uma avaliação física, muitas vezes, mas o que é o importante? Então, assim, isso principalmente para as mulheres que me buscam para emagrecimento, pensando em fertilidade, ou no pós-parto, que às vezes querem cuidar ali da amamentação, mas querem também emagrecer um pouco ali o que ganhou na gestação. Então, a gente tem que olhar o quê? Olhar o espelho, usar a roupa que a gente gosta, e a gente vai fazendo esse acompanhamento. Então, a avaliação física não fica prejudicada de forma alguma. A gente só tenta mudar o olhar do paciente em relação à avaliação física. E como a gente vai fazendo, então, a progressão, né, do nosso acompanhamento? A anamnese, a gente vai olhando os sinais e sintomas, então, intestino, disposição, sono, exames de sangue. A alimentação mudou? Por exemplo, era uma pessoa que só comia doce, agora ela está comendo doce uma vez por semana. A quantidade, a frequência, né, de fast food que consumia, enfim. Composição corporal, fotos, roupas, etc. E assim, você vai continuar divulgando o seu trabalho e resultados com os atendimentos online. Então, o paciente te comenta que melhorou o intestino, melhorou a disposição, essa vai ser a sua divulgação. Lembra que eu te falei? Lembra que eu falei para vocês? Divulgar para o mundo. A ficha pré-atendimento, a gente pode fazer no Google Forms ou no Word. Então, eu faço no Word e envio para o paciente por e-mail. A consulta, a gente falar então da nossa pontualidade, né? A gente pode utilizar essa questão do som ambiente, como eu falei para vocês, a questão do áudio, a questão da internet. E outro ponto, essa entrega pós-consulta. Então, a nossa pontualidade também para entregar a dieta, a gente entregar mais, a gente entregar além do que só um papel e também o nosso suporte. Então, essa entrega pós-consulta é principalmente voltada para esse suporte, tá? Ter esse melhor suporte. Bom, obrigada, finalizei. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe um pouquinho dessas estratégias que a gente pode utilizar para o atendimento online, porque muitas vezes a gente fica realmente com esse medo. Como que eu vou fazer? Como que eu vou encantar o meu paciente no atendimento online? E como que eu vou trazer ele, né, do presencial, muitas vezes para online? Como que eu vou aumentar a minha marcação de consulta para o atendimento online? Então, a gente pode utilizar várias estratégias para quê? Para o paciente perceber que o atendimento online é tão bom quanto o presencial. E a gente tem que mostrar as vantagens, na verdade, né? Que ele não precisa sair de casa, que não tem essa questão do deslocamento, o tempo. Então, assim, eu sou apaixonada pelo atendimento online desde o início da pandemia, então foi março, né? 2020, foi 2020, né? Então, assim, tem esse tempo aí que eu tô atendendo só no online, estou amando. Ana Maria perguntou como fica a antropometria e a solicitação de exames, né, no atendimento online. Como que eu faço? A antropometria, como eu falei, eu não faço, né, eu faço outras formas de avaliação física e super dá certo, assim, nunca ninguém reclamou nesse tempo. Eu acho também que é pelo público, né, materno infantil, assim, pelo público que a gente atende, não é um público que busca muito assim, eu quero perder tantos por cento de gordura, né, que é diferente ali da nutrição esportiva, gente que trabalha ali com atleta, por exemplo. Então, eu acho que elas entendem muito bem, e aí foi o que eu falei, a gente trabalha muito o nosso forte. Então, a gente tenta trabalhar mais, por exemplo,
os sintomas. Então, se é uma gestante que está reclamando de muita azia, intestino constipado, enfim, se a gente melhorar isso, ela vai nem se preocupar com a parte, assim, antropométrica dela. Então, a gente sempre melhorar essa questão dos sintomas. E a solicitação de exames, como é que eu faço? Ou eu falo para a paciente, ou eu mando escaneado, e aí tem convênio que aceita, tem convênio que não aceita. Ou eu falo, vai no seu médico que te acompanha e peça esses exames, isso é o que mais acontece. Então, elas pedem para os médicos que as acompanham. E outra coisa também de solicitação de exame que eu faço, vocês podem não acreditar, mas tem algumas que buscam na minha casa o pedido do exame de sangue. Então, assim, elas super aceitam, é super tranquilo. Então, também isso nunca foi problema. Mas a maioria pede para os médicos. Então, eu sempre peço, vê com o seu médico se ele não pode pedir, receitar o pedido e é tranquilo. Eu queria agradecer também, Thaís, muito obrigada. Eu achei que eu fiz várias anotações aqui de ideias. Que bom, a ideia é bom. Queria contar para vocês que a professora Thaís também é nossa professora da pós-graduação, né? Vamos ter aí muitas horas com ela para ela ajudar a gente aí nessa, né? Porque não adianta, gente, a gente aprende muito, né? Aprendemos aí muito nessa jornada, mas a gente sabe da importância, né, de você captar cliente, não é isso? Ter um atendimento de excelência é o que vai, né, te ajudar muito a captar esse cliente, fidelizar esse cliente, como a professora Thaís falou, né? E a gente sabe o quanto é isso importante, né? A gente só vai levar nossa contribuição para o mundo aí se a gente tiver esse cliente, não é isso, Thaís? Sim, porque muitas vezes a gente tem a parte técnica, mas a gente não sabe transformar isso, às vezes, no atendimento. Ou a gente tem muita técnica, mas cadê o paciente para eu explicar minha parte técnica? Exatamente. Né? Então, por isso é tão importante. E estamos ansiosos com a sua aula também, para chegar a sua aula. Eu lá estou na super pós. ansiosa. Bom, também está na hora já, né? Então, deu bem a hora. Obrigada, Pois Raquel. eu vou gente, quem vai me apresentar? Eu vou ter que me apresentar sozinha para minha palestra. Bom, a ideia hoje, gente, é que a gente fizesse uma conversa sobre o atendimento online, né? Acho que pelo momento que a gente está vivendo, como a professora Thaís falou, muitas pessoas tiveram esse contato com o atendimento online na pandemia, se apaixonaram, resolveram continuar, né, no atendimento online, e isso é uma realidade e é o futuro. E é muito possível, como a professora mesmo, Thais explicou, dentro do nosso universo materno-infantil. E aí eu quis falar um pouquinho para vocês também da minha atuação, né, nesse universo online como consultora de amamentação, né, porque eu imagino que vocês ficam pensando assim, gente, mas dá? Como assim consultora de amamentação vai atender online? Né? Então, a professora Thais, então, falou, acho que da parte mais técnica, teórica desse atendimento, trouxe muita informação prática, muita coisa que a gente pode começar a aplicar a partir de hoje, né, a partir de amanhã, a gente já pode, né, começar a revisar, fazer essas reflexões. Thaís, eu queria só comentar, né, que você falou a questão dessa questão da proximidade, né, de se sentir próximo, dessa questão da barreira, né, é um tema, essa questão da barreira entre o paciente e o profissional, é uma questão que a gente discute muito, né, e que a gente precisa reduzir, principalmente quando a gente trabalha com esse público, né. E aconteceu uma coisa comigo que mudou muito a minha forma de enxergar essa barreira, sabe? Quando a gente teve que usar máscara e teve que usar face shield, nossa, aquilo parece que deixava a gente tão distante, não é? Sim. E aí teve um dia que eu estava numa UTI, né, numa UTI pediátrica, e tinha um bebezinho com Covid que estava sendo removido, né? A técnica de enfermagem, ela foi acalmar a mãe do bebê. E no que ela foi acalmar a mãe do bebê, não sei o que ela falou para essa mãe, mas ela chegou bem próximo da mãe com o face shield. A mãe com o face shield, ela tocou um face shield no outro.
E aí eu percebi que ela estava falando ali alguma coisa para essa mãe, mas que mudou o, sabe, assim, o semblante da mãe, né? Então, se você tem essa verdadeira intenção, né, de estar próximo, de ser acessível, não é o online que vai te tirar isso, sabe? Não é. Nós estamos aqui, inclusive, vendo o rosto da outra, nós não estamos nem de máscara, né? Então, assim, eu acho que essa barreira maior, claro que tem, e você falou certo, né? A gente vai tendo as formas de eliminar, né, essa questão da proximidade, mas eu acho que a principal barreira que a gente tem que tirar é essa do nosso coração mesmo, assim, né, de ter esse coração mais aberto, acolhedor, ter uma vontade legítima de acolher, e aí isso vai dissipando naturalmente. Então, meu nome é Raquel, eu sou nutricionista, sou consultora em amamentação, sou consultora internacional em amamentação, quer dizer, eu tenho uma certificação que é de um órgão internacional, o IBCLC, que é esse órgão que dá para a gente, né, esse selo de qualidade, de reconhecimento de profissional consultor em amamentação. Hoje eu trabalho no Hospital Materno Infantil de Brasília, sou preceptora da residência multiprofissional da UTI neonatal e sou também coordenadora da pós-graduação de nutrição materna infantil com ênfase em aleitamento, né? Essa em que a professora Thais é professora, quem assistiu a aula de ontem, né? Professora Zioné, professora Daniele. A professora Thais falou muito, né? Assim, de como que a gente pode, né? Ter um atendimento online de excelência. E eu queria, então, não vou repetir, né, assim, porque o que ela trouxe, então, a minha ideia aqui, né, com a minha apresentação, é trazer como é que a gente pode usar essas estratégias do atendimento online dentro da consultoria de amamentação, tá? Então, é isso, vamos falar sobre as estratégias no atendimento online, com esse foco na consultoria de amamentação. Então, o online, né, ele tem essa possibilidade, né, de estar mais acessível, tá? Eu tenho conseguido, com o atendimento online, estar espalhada aí pelo mundo. Tenho atendido algumas pessoas que moram no interior, que não teriam possibilidade de receber esse atendimento, algumas brasileiras que moram nos Estados Unidos, por exemplo, que lá a gente sabe que elas não têm esse mesmo apoio para o aleitamento materno, né? É mais difícil conseguir esse mesmo apoio. Então, eu comecei a realizar os atendimentos online um pouco antes da pandemia, tá? Foi em 2019, quando eu fui morar na Espanha, né? Então, eu passei um semestre morando em Madrid, e aí já comecei alguns primeiros atendimentos online e um curso online de introdução alimentar. Mas agora nós estamos falando aqui só da consultoria. Então, eu queria trazer para vocês aqui uma reflexão, tá? Para a gente entender um pouquinho a importância do que a gente está falando e a importância né, de se trabalhar com o aleitamento materno em todas as plataformas, né? E aproveitar dessa plataforma que a gente tem do atendimento online para expandir o nosso alcance, a nossa área de atuação, tá? Eu sempre faço essa pergunta, tá? Nas aulas que eu dou, quase todas. Eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão, né? Para quem atende gestante, quem tem contato com gestante, quem lê artigos sobre aleitamento, sabe disso, né? Então, praticamente 90% das mulheres, elas têm o desejo de amamentar, e elas têm a possibilidade de amamentar, porque o que a Organização Mundial de Saúde tem, né, como excelente, né, um indicador excelente que é alcançável para os países, seria de termos 90% das mulheres amamentando, tá? O Brasil hoje, ele tem uma meta para que em 2030 a gente chegasse em pelo menos 70% das mulheres conseguindo amamentar seus bebês exclusivamente até o 6º mês, né? Então a gente sabe que hoje, né, o que as nossas prevalências mostram é que nós temos menos de 50% das crianças em aleitamento materno exclusivo. Então, isso gera uma consequência de saúde pública que é importante, porque a gente sabe da importância do aleitamento materno como uma estratégia de promoção da saúde, proteção da saúde. O leite materno
é o alimento mais importante, né? O alimento não, é a ação, a estratégia mais importante na redução da morbimortalidade infantil. Mas mais do que isso, né? A gente pensando em uma mãe e um bebê, pensando que, né, esse desejo dessa mãe amamentar o bebê, quando ela tem alguma dificuldade, ela não consegue, ela tem uma quebra de expectativa. Ela fica triste, né? Então é muito natural que essa mãe fique decepcionada por não ter conseguido é, alcançar esse desejo dela, tá? Então a gente pensa, né, que precisamos fazer alguma coisa, né? Para quê? Para que essa mulher consiga realizar o desejo dela de amamentar o bebezinho, tá? Então, o que é que vocês acham que acontece? Por que é que essas gestantes não estão conseguindo, né, com o desejo de amamentar, essas que têm o desejo, nós temos que respeitar quem não tem o desejo, né? Não estamos falando sobre isso. Mas o que é que está impedindo essas mulheres que têm o desejo de amamentar, né? O que é que vocês acham que está impedindo? Então, na maior parte das vezes, pensa, é porque elas não têm leite, é porque, né, as mulheres falam muito isso, mas a gente sabe que, na verdade, essas dificuldades de aleitamento, né, esse baixo índice de aleitamento materno, ele é multifatorial, tá? Então, não dá para a gente colocar uma causa só para isso, tá? Então, o sucesso da amamentação, quer dizer, o que é sucesso na amamentação? Eu coloco aqui embaixo, né? O sucesso é uma medida individualizada. Para algumas mulheres, sucesso na amamentação é amamentar o bebê até que ele desmame de forma natural. Para outras, é amamentar o bebê até o 6º mês, né? Então, esse sucesso é uma medida individualizada. E que o ideal é que nós, né, nós, como profissionais de saúde, pessoas que vão apoiar a amamentação, a gente consiga estar junto com a mulher até para fazer algumas adaptações no que ela entendia como sucesso. Né? Então, vou dar um exemplo. Eu tive uma amiga que eu ajudei e ela teve uma dificuldade de amamentação, mas ela amamentou o bebê dela de forma não exclusiva, né? Então ela amamentou, em algum momento entrou com complemento e seguiu com essa complementação, mas ela amamentou o bebezinho dela até quase 2 anos, usando o complemento, né? Aleitamento materno e complemento. E aí uma outra chegou e perguntou para mim assim: o que foi que deu errado? Por que foi que ela não conseguiu? Né? Então, primeiro eu já achei assim, veio um pouco julgamento, né? Aí eu falei: olha, como assim não deu certo? Deu super certo. O neném tá mamando até hoje. Então, a gente pensar, né, que o sucesso às vezes não vai ser aquilo que a gente planejou, mas que nós, como profissionais de saúde, temos que tentar garantir que né, esse aleitamento materno ele aconteça pelo maior tempo possível, né, e atendendo essas necessidades da família da melhor forma possível, certo? E com essas tendências sempre de não julgar, tá? Então, evitar os julgamentos de uma forma geral. Então, o sucesso da amamentação ele vai depender do quê? Vai depender dessa interação dessa mãe e do bebê, da mãe estar disponível para esse bebê, né? Porque amamentar vai demandar tempo dela, tempo, disponibilidade, né? E estar acessível para esse bebê. Vai depender também do suporte familiar, do suporte comunitário e do suporte profissional apropriado. E aí é que entra a nossa tarefa, né? A nossa missão aqui, promotores e defensores do aleitamento materno. Então, eu queria trazer para vocês aqui um artigo para a gente fazer uma reflexão, tá? Esse artigo aqui que fala sobre o apoio ao aleitamento materno pelos profissionais de saúde. Então, foi uma revisão integrativa da literatura. Vou dar um minutinho para vocês pensarem o que vocês acham que esse artigo aqui encontrou. Né? Será que foi sucesso? Ou será que não está tão legal, né? A verdade é que essa revisão de literatura mostrou que nós temos um problema aí nesse apoio ao aleitamento materno que nossos profissionais de saúde estão oferecendo atualmente, tá? Então, a gente percebe que existe uma lacuna de conhecimento sobre aleitamento materno.
Então, nas universidades, os profissionais de saúde, eles recebem um conhecimento muito básico. Ainda muitas vezes, assim, a importância do leite materno. Eles aprendem que o leite materno, às vezes, é o melhor alimento. Eles aprendem, por exemplo, a questão imunológica do aleitamento materno, mas o que falta é o conhecimento sobre o manejo. Então, como é que sabendo que o leite materno é o melhor alimento para esse bebê, como é que eu vou fazer, né, para essa família conseguir ter sucesso em amamentar esse bebê? Tá? Então, é uma lacuna. E o que é interessante que o artigo mostra é que, apesar de, nos testes de conhecimento sobre aleitamento materno, os profissionais não terem tido sucesso, né, no preenchimento desses testes, né, então eles não foram bem, né, ou eles não têm o conhecimento apropriado que eles precisariam ter para estarem atuando na área de aleitamento. Eles estão, entendeu? Eles estão falando sobre aleitamento, eles estão muitas vezes informando as famílias sobre aleitamento, mas eles não têm o conhecimento apropriado, e muito menos a prática, né? Então, essa prática é para oferecer um atendimento de qualidade, tá? Então, foi tudo isso que esse artigo trouxe para a gente. Então, o que ele conclui? Né, que esses profissionais de saúde, eles têm que estar capacitados, né? Então, eles têm que receber treinamento, eles têm que estar capacitados, eles têm que aprender mais para poder oferecer um atendimento de qualidade e um atendimento que realmente mude, né, a vida dessas famílias. E o que é pior, né, porque muitas vezes um profissional que não tem um treinamento apropriado, como ele é, né, uma referência de confiança da família, muitas vezes ele pode trazer uma informação inadequada que vai prejudicar, né, o aleitamento materno. Então, é muito importante essa capacitação, que esses profissionais estejam sempre estudando e aprendendo, principalmente essas questões que são mais práticas do aleitamento materno, porque não adianta nada a gente falar para a mulher sobre a importância do aleitamento. Nós vamos falar sobre isso aqui agora, né? O que é a informação que a gente tem que trazer para as famílias. Vamos falar para elas sobre a importância do aleitar? Vamos falar que é importante amamentar até o 6º mês de vida? Vamos, mas só isso não, tá? Então, só para vocês entenderem, né, o que é que vem agora. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que vocês precisam ter, o que vocês precisam fazer para oferecer um atendimento de qualidade e que pode ser feito pela online, tá? Por essa plataforma online, tá bom? Então, esse artigo aqui do lado, ele fala, então, sobre as orientações sobre a amamentação na atenção básica de saúde e essa associação com o aumento das prevalências de aleitamento materno. Não é? Então, a gente pode fazer orientações, e aqui a gente fala sobre pré-natal, tá? Eu vou falar muito com vocês sobre pré-natal, vocês vão entender por que ali nos próximos slides. O que o artigo mostra? Que quando essa mulher recebe informações sobre aleitamento materno, tá vendo? Ela aumentou a prevalência de aleitamento materno, foi 80% de prevalência de aleitamento materno aos 6 meses contra 65% nos controles, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho os termos que eu estou usando aqui, quando a gente fala em prevalência de aleitamento materno, a gente não está falando de aleitamento materno exclusivo, tá? Então, quando o bebezinho mama exclusivamente no peito, tá bom? Então, aleitamento materno exclusivo, normalmente a gente usa a sigla AME, tá? Então, em termos de aleitamento materno exclusivo, é que o nosso país tem menos de 50% das crianças sendo amamentadas, tá? O artigo, ele traz aleitamento materno de forma geral, tá? Então, a gente conseguiu, com essas recomendações, com essas orientações no pré-natal sobre aleitamento materno, nós conseguimos nessa população analisada, um aumento da prevalência de aleitamento materno aos 6 meses, de 65% nos controles para 80% nas pessoas que passaram pela intervenção. E qual que era essa intervenção? Eram orientações sobre anatomia da mama, sobre fisiologia da lactação, sobre a importância do aleitamento materno, apoio emocional e também práticas com bonecas, que a gente vai entender daqui a pouquinho o que é. Então, a consultoria de amamentação, de preparação para amamentação, essa é a consultoria que eu tenho uma maior
frequência, né, de atendimentos online, tá? Então, atualmente, dentro do meu programa de atendimento, as consultorias de preparação para a amamentação, elas são feitas online, 100% delas é feita online, tá? Por quê? Porque essa consultoria, ela funciona muito bem, feita no online, né? E a gente tem todas as vantagens aí que a professora Thaís já falou, né? De evitar que essa gestante tenha que sair de casa, de atender ela no conforto do lar dela, às vezes num horário mais apropriado, né? De que ela tenha a presença do marido, a presença né, de algum outro familiar, tá? Então, elas realmente, a gente tem tido uma boa resposta com fazer essa consultoria de preparação para a amamentação de forma online, tá? E aí eu queria trazer para vocês também a importância hoje, né, que o Ministério da Saúde, que a Organização Mundial da Saúde tem dado para essa consulta de preparação para a amamentação. É uma consulta de pré-natal de amamentação. Então, está entre as estratégias para que o Brasil aumentar suas prevalências de aleitamento até 2030, que essas mulheres sejam preparadas com uma consultoria de preparação para a amamentação no pré-natal. E aí, com essas informações que a gente já eu vou explicar para vocês aqui quais são essas informações que a gente tem que oferecer nesse período, tá? Então, é uma das estratégias que tem sido preconizadas e recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, para que a gente consiga elevar as nossas taxas de amamentação. Por quê? Porque a gente, tem várias, essa pesquisa aqui é uma das que eu trouxe, mas a gente tem várias pesquisas que mostram que quando essa mulher recebe orientação na gestação, ela tem uma chance maior de conseguir amamentar o bebê, tá bom? Então, é super importante mesmo que a gente comece a fazer, e muito pouco é feito ainda, muito pouco essa mulher recebe informação sobre amamentação no pré-natal. Tá? E não é qualquer informação, não é simplesmente saber que ela precisa amamentar o bebê até o 6º mês, ou que a amamentação exclusiva é importante até o 6º mês, sem chá, não é só isso, tá? A gente vai ver tudo, é que a gente pode passar para essa mulher nessa preparação, tá? Então, por que também o pré-natal? Né? O pré-natal, ele é a melhor oportunidade para incentivar o aleitamento materno. Tá? A gente sabe que essa decisão, né, por querer amamentar o bebê, por estar disposta a fazer alguns sacrifícios para que ela amamente o bebê, essa decisão, ela acontece na gestação. Então, na gestação, ela vai pensar muitas vezes sobre isso e ela vai tomar essa decisão, tá? Então, sempre que possível, a gente vai convidar a família para participar dessa consulta, sempre que a mulher também tem esse desejo, tá? Nós vamos abordar o assunto preferencialmente a partir da 32ª semana de gestação, tá bom? Não precisa ser um limite rígido, tá? Inclusive, eu tive um problema que me fez aprender muito sobre isso. Eu tinha o hábito de mandar, né, quando a pessoa perguntava sobre a minha consulta de pré-natal, eu explicava, a consulta é feita a partir da 32ª semana de gestação. E aí, simplesmente, estava falando com uma mulher que ela nunca teve um bebê que chegou até a 32ª semana de gestação. Ela tinha tido 5 perdas gestacionais. Nenhum bebê dela nunca tinha chegado na 32ª, e o bebê dela, o anterior, ela nunca foi orientada a tirar leite para ele foi para a UTI, ela não sabia, não foi orientada como tirar leite para ele, e ela, inclusive, não era permitida, como ela não conseguiu amamentar o bebê dela, ela não era permitido a ela ficar na UTI com o bebezinho. Então, ela tinha um desespero disso acontecer de novo. Então, o que ela queria? Ela queria que eu ensinasse para ela como que ela ia fazer para tirar leite caso esse bebezinho nascesse prematuro. Porque ela não queria nunca mais passar por aquela situação de ter um bebezinho na UTI e ser uma visita, né? Ela era uma visita, ela não podia ficar direto com o bebê porque ela não estava tirando leite nem amamentando. Então, ai meu Deus, que vergonha que eu passei, né? Então, é bom que eu já conto para vocês não passar essa vergonha mais. Então, eu nunca mais mandei texto padrão para gestante. Então, eu sempre escuto primeiro dela, para depois fazer a proposta do que eu posso entregar para ela como programa de atendimento, tá? Então, normalmente, esse período, a mulher, ela tá mais... Deixa eu só terminar o que eu falei, tá, gente? Assim, eu quero só fazer um resgate aqui, para vocês não ficarem com uma ideia muito triste na cabeça, mas essa mulher, desse bebezinho que eu fiz o atendimento, o sonho dela, né, então, era sair do hospital com um bebezinho, claro, né,
sair do hospital com um bebezinho numa mantinha vermelha, né? E aí ela, no dia que que o neném nasceu, que ela saiu do hospital, ela me mandou a foto do bebê lá na mantinha e no macacãozinho vermelhinho. Lindo, perfeito, nasceu a termo. Então, voltando. O pré-natal também é o período em que essa mulher está mais aberta para receber e aprender as orientações. Gente, vocês que atendem, né? Quem já atende gestante e puérpera, depois que esse neném nasce, ela está num estado, né, de cansaço, de uma dificuldade mesmo de aprendizado, de reter informação. Então, o pré-natal é o momento de oferecer mais informação. Claro que a informação também sempre vai ser pontual e voltada para o que ela precisa aprender ou para a necessidade dela. Vou falar isso com vocês também. Mas se a gente, né, pode, quer passar mais informação, é super importante que a gente aproveite esse período do pré-natal. Porque o que você vai fazer depois que o bebê nasce, ele tem que ser muito pontual. Você não vai poder ficar falando várias coisas para ela, ou dando muita informação, né? Precisa ser uma formação bem pontual, para que ela consiga reter e aplicar, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui alguns relatos, sabe? Assim, eu vou trabalhar aqui o restante do tempo da minha apresentação, tá? Sobre como que eu conduzo a minha consultoria online. Então, a gente já conversou um pouquinho aqui, deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Na próxima, eu vou falar um pouquinho mais sobre os temas que eu abordo. Na consultoria de pré-natal, eu nem separei para vocês um caso para contar, mas eu vou falar um pouco mais sobre como eu estruturo a consultoria, porque é uma consultoria que eu faço com bastante frequência, né, essa de preparação. Eu uso esse material, né, como se preparar para a amamentação, então é um PDF que eu elaborei, como a Thaís mesmo falou, né, que é importante a gente ter esses materiais, né, tanto para enviar para o paciente, então esse é um material que eu envio para o paciente, mas é um material que eu uso também como roteiro, eu vou apresentando algumas imagens, e aí depois eu mando o material para o paciente, tá? Ou às vezes eu encaminho também primeiro o material, dou um tempo para ela, conhecer o material, e aí a gente tira algumas dúvidas na consulta, tá? Então depende muito de como que tá o meu relacionamento aí com essa paciente, tá? Então, como a professora Thaís falou, eu também, né, eu tenho meus formulários pré-consulta que eu elaborei no Forms, tá? No Google Forms. Então, sempre quando eu vou confirmar a consulta com a paciente, eu encaminho para ela esse formulário, tá? É um formulário bem simples, com pouquíssimas perguntas, com questões abertas, tá? Eu preciso de alguns poucos dados. A gente sempre que vai elaborar um material, uma anamnese, uma a gente tem que lembrar, né, da gente. Quando você tem que preencher um formulário, como é que você se sente? Não é? É uma preguiça danada, não é? Eu tenho demais. Então, o que eu procuro com os meus formulários? Que eles sejam bem, assim, com informações só que são essenciais para mim, tá? Só o que eu realmente preciso saber antes dessa consulta, tá? E os dados do paciente, mas poucos dados, né? Eu não preciso de vários dados, tá? E a maior parte também das questões eu vou conversando com ela, né, do que eu preciso, eu vou conversando com ela ao longo do atendimento, tá? Então, é um atendimento que tem sim um roteiro, tá? Eu vou apresentar para vocês o roteiro do que é importante a gente abordar nessa consultoria de preparação para amamentação, nós vamos destrinchar aqui todos os pontos que são importantes, mas o mais importante é o quê? A gente atender aquela necessidade da paciente, tá? Então, ela precisa, sempre que a gente vai fazer um atendimento, a gente precisa entender qual é essa queixa principal que o paciente traz para a consulta e responder a queixa principal dele, tá? Então, esse é o nosso principal foco. Respondida a queixa principal do paciente, aí você vai atender o que você tem como importante para trazer para a consulta, tá? O mais importante é sempre priorizar o paciente e a queixa principal dele, e a principal dificuldade, a principal dúvida. Combinado?
Então, vamos lá, como é que é essa consultoria ela é estruturada, tá? Eu uso a plataforma Meets também, tá? Então, eu costumo também usar a plataforma Meets. Eu mando também esse link com uma certa antecedência, né? Pequena, em relação ao tempo da consulta, tá? Então, que temas que nós devemos abordar? Olha, eu trouxe esse estudo para vocês de propósito, tá? É um estudo de 1996. Tá bom? E ele vem sendo, assim, ratificado, né? E muitas outras pesquisas estão falando a mesma coisa. Então, por que eu trouxe um estudo de 96? Para dizer que desde 1996 a gente sabe o que é que a gente tem que fazer numa consulta de pré-natal de amamentação, o que é importante essa mãe saber, e por que é que a gente ainda não faz isso com tanta frequência, né? Ainda é muito pouco, gente. Se a gente for fazer pesquisa de... Vou dar o exemplo do meu mestrado, né? Então, no meu mestrado, eu fiz essa pergunta nos meus questionários. Você recebeu orientação sobre aleitamento materno no pré-natal? Nós tivemos 74% das mulheres que não receberam nenhum tipo de informação no pré-natal. E na minha pergunta era assim, era qualquer informação, entendeu? Essas mulheres não receberam nenhum tipo de informação no pré-natal, tá? E aí, então, reforça aqui, ó, desde 1996 a gente tem artigo aí falando sobre a importância da gente abordar as mulheres e falar com elas no pré-natal. Então, o que a gente vai falar? Vai falar sobre anatomia e fisiologia da amamentação. Então, eu uso alguns recursos, eu uso o PDF, uso. Lá naquele PDF eu tenho vídeos, eu tenho imagens, mas eu gosto muito de usar esses recursos, assim, são esses recursos de mama didática, o bebezinho, né? Ah, essa outra mama aqui. Então, eu tenho vários materiais educativos assim, tá? Eu gosto muito dessa mama aqui, que ela tem, né, um esquema de como que é a anatomia da mama. Eu acho que ajuda muito. Vocês estão conseguindo enxergar um pouquinho aí a minha mama cobaia? Alguém me responde? Estamos sim. Então, eu uso muito esses recursos, eu acho que eles são muito educativos, a mãe consegue entender muito bem o que a gente está falando. Lembrar que sempre usar a linguagem muito adaptada, né? A nossa população é uma população que tem o que a gente chama de um analfabetismo em saúde, tá? E é de uma forma geral, não é as pessoas que têm uma classe social mais baixa, não é. Então, a gente não vai usar nutricionês, sei lá como é que vocês falam na profissão de vocês. A gente vai usar sempre palavras simples, fáceis, curtas, pequenas, para se comunicar com o paciente, tá? Então, é super importante a gente usar esses recursos, né? Isso atrai muito a atenção do paciente, tá? Então, eu uso muito o bebezinho para explicar, por exemplo, sinais de fome, vocês vão ver, né? Que é uma informação importante. Então, sinais de fome. Como é que você sabe que o bebê está com fome? Então, ele vai virar a cabecinha para um lado, para o outro, ele vai colocar a mãozinha na boca. Então, são recursos que eu uso também no atendimento online, no pré-natal, tá? O que é importante a gente falar, então? Falar sobre fisiologia e anatomia da amamentação é super importante, então a gente pode usar, né, esses recursos, vídeos, imagens, os materiais didáticos, né, a mama didática. É importante também a gente falar das vantagens do aleitamento, tá? Eu gosto muito de falar sobre as vantagens mais novas do aleitamento. O que tem de novidade aí em relação às vantagens de aleitamento materno? A gente usa, assim, prática com boneca sobre pega, posição adequada, né? Então, eu me filmo colocando esse bebê para mamar na posição adequada, como que é que tem que ser. Eu mando também, né, naquele material que é o PDF, elas têm também vídeos, né, para esclarecer essas questões de pega, de posição, tá? A gente fala sobre o tempo recomendado de aleitamento materno, então, hoje o Ministério da Saúde, ele recomenda que a gente mude a forma de falar, né? Porque antigamente era assim, o aleitamento materno, ele é recomendado até os 6 meses ou mais, e de forma exclusiva, e você vai continuar amamentando você pode continuar amamentando até 2 anos ou mais, né? Então, exclusivamente até os 6 meses, mas você continua até 2 anos ou mais. Era assim que a gente falava, né?
O Ministério da Saúde pediu para a gente inverter, para falar assim, o aleitamento materno ele é recomendado até os 2 anos ou mais e deve ser exclusivo até o 6º mês. Por quê? Para a gente fortalecer essa importância da amamentação continuada, né? Porque a gente escuta muito, não, amamentar até os 6 meses está ótimo. Não, é até 1 ano, depois de 1 ano aí já não é para dar mais não. Então a gente precisa de mudar esse nosso discurso, trazendo essa importância do aleitamento materno até os 2 anos, para a gente fortalecer na nossa cultura, né, a amamentação que continua após a introdução da alimentação complementar. É muito importante também a gente falar para essas mães, ensinarem elas como que elas vão fazer para extrair leite, caso elas precisem, né, se separar dos bebês por algum motivo, ou caso também na pojadura, né, essa mama fique com uma quantidade maior de leite do que o bebê consegue retirar, porque a gente sabe que essa mama muito cheia é um dos principais fatores que levam à lesão mamilar nos primeiros dias de amamentação. Então, ela precisa, no pré-natal, saber como é que ela vai lidar com essa mama lactante dela, como é que ela vai cuidar, como é que ela vai massagear, o que ela tem que observar, tá? É muito importante que a gente não mostre de forma alguma para gestantes imagens de ferida de mama, sabe? Imagens feias, chocantes de feridas, a gente nunca pode mostrar isso para a gestante, tá? As gestantes, elas se impressionam muito, aquilo fica gravado, ela pode ter dificuldade para lidar. Pode mostrar. O que mais? A gente tem que falar sobre os riscos da utilização de bicos, chupetas, mamadeiras. É super importante ela saber que sim, né, ela precisa evitar usar a chupeta e mamadeira, que é verdade, né, que a chupeta, a mamadeira e os bicos podem atrapalhar na amamentação. Então, eu sempre costumo falar assim, que ela, sim, claro que ela deve conhecer várias pessoas, né, que usaram chupeta e que mamaram até os 2 anos. Só que o que muitas vezes a gente não percebe, não sabe, é que o filho da vizinha que não tinha leite, na verdade, é porque usou chupeta, né? Então, é muito difícil. Não sei se alguém já teve essa experiência da mãe chegar para você e falar assim: olha, meu filho desmamou que eu dei chupeta para ele. Não, elas não têm a consciência de que a chupeta leva ao desmame. Então, não existe esse discurso, né? Então, o desmame, ele está sempre, o desmame que foi provocado pela chupeta, pela mamadeira e pelo bico, ele nunca, sempre está associado a alguma outra causa. Então, eu acho que a informação mais importante que a gente precisa passar sobre no pré-natal é onde procurar atendimento. Então, essa mulher, ela precisa saber onde procurar atendimento. Então, quando a gente está falando no pré-natal para as mulheres, onde é que a gente vai falar para ela que ela vai procurar atendimento? Com você. Então, você já pode falar também sobre um pouco sobre como que é seu atendimento, como que é seu atendimento no pré-natal, o que você oferece, né, e deixar ela, né, orientada, né, de que você pode oferecer esse tipo de atendimento, tá? Na minha prática, normalmente eu já faço associado, tá? A consulta do pré-natal, ela já faz parte do meu programa de atendimento, tá bom? Aí eu trouxe aqui alguns outros exemplos, né, mas que muitas vezes nem dá tempo da gente falar dentro dessa consulta. Ela pode não ser uma consulta, ela pode ser várias, né, então assim, eu estou falando aqui da minha forma de atuação, eu trabalho com uma consulta só de pré-natal, gente, mas o assunto é tão grande que você pode dividir em várias consultas, né, e tem muitos aspectos para você explorar, tá bom? Um exemplo que as mães perguntam muito, acho que também até pelo fato de eu ser nutricionista, essa questão dos mitos e verdades do aleitamento materno relacionado com os alimentos, né? Então, se eu comer meu leite ou não, são perguntas que eu escuto muito, tá? Então, são alguns temas que normalmente eu trago também, mas quando é demanda do paciente, normalmente não é meu foco falar sobre essa questão dos alimentos, não nesse momento, tá? Então, resuminho aqui do que é mais importante, que elas perguntam muito. Então, eu estava falando, o que muitas vezes elas perguntam? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para preparar a minha mama? Então, eu aproveito essa pergunta para quê? Já para explicar para ela a fisiologia da mama. Então, eu falo todas as mudanças que acontece com essa mama na gestação, todas as mudanças que vão acontecer depois. Para quê? Para que ela entenda
por que é que ela não precisa de preparação especial da mama. Então, quando ela entende, eu convenço, porque muitas vezes ela recebe informação do médico, da avó, né, de que ela tem que fazer lá, passar bucho, passar pomada. A gente está ouvindo hoje muito questão de falar de que tem que fazer laser antes, né, e nada disso tem comprovação. Então, quando ela entende sobre a anatomia, sobre a fisiologia da mama dela, ela consegue entender que ela não tem essa necessidade de preparação especial. Né, como a gente já falou, vantagens do aleitamento, as formas corretas de amamentar e as formas de enfrentar os problemas mais comuns caso eles ocorram. Então, como é que ela vai enfrentar ali aqueles problemas que podem vir a acontecer, tá? E como eu já falei, eu não dou detalhes muito, assim, não mostro fotos, não dou detalhes, eu falo assim de forma superficial, eu falo, ó, se a mama começar a encher muito, se a mama ficar quente, então assim, eu falo sobre alguns sintomas para que ela saiba identificar de uma forma precoce e tratar, tá? Aconteceu agora na pandemia, eu tive 2 pacientes que aconteceu isso com elas. Elas tiveram sintomas de mastite, elas ficaram achando que era Covid. Então, aí eu comecei a ser mais enfática nesse sentido, tá? De explicar, olha, se por acaso você tiver sintomas gripais, uma dor no corpo, moleza, calafrio, não precisa pensar que é Covid, não, porque pode ser, a chance é maior que seja uma mastite. Então, em primeiro lugar, o que você vai fazer? Vai tocar sua mama, vai perceber se ela tá quente, se ela tá cheia, manda foto para mim, tá? Antes de correr para o pronto-socorro lá, respiratório, tá? Então, é importante a gente, né, mostrar para elas isso, né? O que, que pode acontecer e a forma dela enfrentar, tá bom? Então, aí muitas vezes eu uso esses recursos, né, de imagens, da anatomia, imagens de como que funciona a fisiologia, mas eu costumo usar mais esses recursos que são a mama didática, que eu acho que flui melhor, tá? Fica menos aulinha, né? Ela não quer uma aulinha, ela quer o quê? Uma coisa, né, um atendimento prático, que vai resolver o problema, tirar a dúvida dela, né, fazer prevenção, tá bom? E aí, tá, essa questão da parte do online, eu vou encerrar com vocês, eu vou contar um pouquinho mais para vocês alguns casos, né, de consultas que fugiu, fugiu, fugiu do online. Então, quer dizer, para vocês entenderem que, sim, a consultoria online de preparação para o pré-natal é a que eu mais realizo de forma online, tá? Mas não é a única consulta que eu realizo de forma online, tá bom? Então, quais são os outros casos que eu faço atendimento online, tá? Então, muitas vezes uma consultoria prévia à visita presencial. Porque o que acontece? Eu sou uma, né, gente? Eu dou plantão, eu tenho meus compromissos, e aí, muitas vezes eu não consigo estar com o paciente no dia que ela gostaria que eu estivesse, né? Que o dia que o paciente gostaria que eu tivesse, tá? Claro que eu tento, né, ser o mais disponível possível, porque muitas vezes a consulta de amamentação, ela é uma emergência, né? Então a mãe está com dor, ela vai precisar às vezes de uma aplicação de um laser, então e se realmente eu vou demorar, aí eu posso precisar encaminhar para um outro colega, tá? Mas existem alguns casos que sim, dá para a gente a consulta online, ela tem um efeito muito bom, tá? Então, porque, principalmente quando esse bebê nasce, eu faço muita consultoria prévia à visita presencial na maternidade, desse bebezinho que está na maternidade. A visita na maternidade, muitas vezes, ela é muito conturbada, você não consegue fazer um atendimento tão bem feito quanto que você faz domiciliar, entra e sai de profissional o tempo todo, visita, e é muito conturbada. Essa mulher, ela não consegue ainda, né, se voltar e se dedicar para as orientações. Então, assim, a não ser que, claro, precise, né, muito, que seja uma situação de emergência, faça a visita na maternidade, né? Mas sempre dou preferência para essa consulta domiciliar, tá? E muitas vezes eu faço a consultoria online quando ela está na maternidade, para ela receber as primeiras orientações, tá? Então eu faço muitas vezes esse online antes. E muitas vezes quando essa mulher já me procura, né, nessa consulta de emergência, quer dizer, ela não fez o pré-natal de amamentação comigo, ela já me procura quando já tem algum problema,
na amamentação, eu gosto de já passar algumas orientações antes, né? Conversar com ela, entender bem como é que está acontecendo esse problema antes de chegar na casa dela, porque eu acho que isso dá uma agilidade para o atendimento domiciliar ou hospitalar, tá? Então, muitas vezes a gente faz sim essa videochamada, né? Assim, um momento mais para conseguir dar um atendimento mais emergencial, tá? Então, vamos supor que eu consigo ir daqui 2 dias atender. Eu vou fazer um atendimento online de emergência para ela naquele momento, tá? E eu tenho relatos, assim, de satisfação. Nossa, olha, a gente já acalmou demais, foi muito bom. Porque, olha, eu anotei uma coisa que a Zioné falou ontem, que eu achei fantástica, que foi assim, quando a família, ela já entende, né, o que está acontecendo com o bebê, ela já entende o que é o bebê, isso traz muita felicidade, isso traz muita paz. Então, eu tento oferecer essa paz aí inicial até o momento de que esse bebê, ou informações iniciais importantes, né, até esse momento da consulta presencial. Então, essa consulta online, ela acontece muitas vezes, sim, antes dessa visita presencial, tá? E aí eu tenho esses retornos, muitas vezes, nossa, aqui, plena depois da mamada, né? Então, quer dizer, a gente já consegue ver uma melhora significativa com essas orientações que são feitas online, sim, tá? Tem um retorno muito bom. Aí eu queria trazer esse relato de caso, que foi uma consultoria de introdução alimentar que se transformou numa consultoria de amamentação. Então, essa mãe, né, ela até escreveu esse relato porque ela queria que eu colocasse no Instagram, tanto que ela gostou do que aconteceu com ela, tá? Então, o que aconteceu com a Isabela? Ela me procurou para uma consulta de introdução da alimentação complementar. Então, da mesma forma eu fiz, né? Mandei o formulário, ela me mandou a resposta do formulário e eu já me preocupei, porque era um bebezinho que era prematuro, que inclusive o cálculo, né? Eu não trouxe aqui para vocês, mas a idade corrigida dele não era de 5 meses, tá? Ela não sabia ainda fazer o cálculo correto da idade corrigida. Eu ensinei ela. Era um bebezinho que tinha 4 meses, tá? Então, um bebê que ele brigava muito com o peito. O que significa brigar com o peito? Ele tinha sinais claros de confusão de bicos, tá? Então, um bebezinho que estava com uma dificuldade de alimentação, ele não estava conseguindo, ele estava tendo dificuldade, inclusive, de mamar mamadeira também, então ele já não sabia mais o que ele fazia, né? Então, é uma mãe desesperada, com um bebezinho que chorava muito, né? Que estava sempre irritado, sempre insatisfeito. E aí, ela procurou o pediatra, né? Ó, meu filho não está querendo comer, né? Não está querendo mamar, não está aceitando a mamadeira. Qual foi a orientação do pediatra? Ah, então vai começar a dar comida para o neném. No que o pediatra orientou, vai começar a dar comida para o neném, que bom, graças a Deus, ele me indicou. E aí, eu falo que foi uma consultoria de introdução alimentar que virou uma consultoria de amamentação. Por quê? Porque quando eu identifiquei, né, essa criança prematura, que ainda, né, não tinha sinais de prontidão para começar a alimentação complementar, um bebezinho que não sentava ainda, e que, pela anamnese, pela conversa que eu tive com a mãe, foi muito nítido entender que era um bebezinho que estava tendo uma confusão de bicos, né? E foi uma mãe que aceitou muito bem as orientações, que entendeu muito bem o que estava acontecendo, que, né, assim, colaborou muito, como ela fala, né? Teve a dificuldade lá para tirar a chupeta do bebê, mas a partir do momento que ela começou a reduzir a chupeta e que esse bebê começou a mamar melhor, o problema dela acabou. Então, assim, foi um bebê que ele retornou para o peito, tá? Então, a gente teve um bebezinho aí que foram mais 2 meses que ele esteve em aleitamento materno exclusivo, tá? Então, ela realmente ficou muito, muito feliz com o atendimento. Isso pode acontecer, e online, tá? Por quê? Uma família, como a Thaís falou, que não teria esse acesso na cidade onde ela mora, né? Então, ela mora numa cidade interior, né? E ela não teria o acesso presencial à consultoria de amamentação,
tá? E ela nem pensava que ela precisava de uma consultoria de amamentação, né? E esse bebê teve uma resposta muito boa, ganhou peso, né? Foi um atendimento de sucesso, tá? De uma família também que ficou muito agradecida. 2 meses depois, aí sim, eu fiz a consultoria dele de introdução da alimentação complementar. E aí trouxe um outro caso também, que eu falo foi uma das minhas pacientes mais distantes aí, que desafio, né? Que a gente fez uma consultoria de relactação, tá? Então, o que é a relactação? Relactar é retornar esse bebê para o aleitamento materno exclusivo, tá? Então, as consultas de relactação, a relactação, ela é possível, tá? E ela acontece. E ela normalmente é possível. Até o bebezinho tem uns 3 meses de vida, a gente ainda consegue com muito sucesso, tá? Fazer esse bebê retornar ao peito. Um bebê que às vezes estava usando fórmula, tá? Eu trabalho em unidade de cuidados intermediários. Na unidade de cuidados intermediários, a gente faz muito isso, né? Então, é um bebezinho que passou muito tempo na UTI, longe da mãe, uma mãe que passou, às vezes, 1, 2 meses sem amamentar, e que, de repente, mãe e bebê se encontram, né? E aí, quando mãe e bebê se encontram, existe, né, uma técnica e é possível que a gente faça com que essa relactação aconteça. Quer dizer, esse bebezinho vai voltar a mamar no peito e essa mãe vai voltar a produzir leite, tá? Isso é possível, tá? Então, no caso dessa paciente, foi uma consultoria de relactação, tá? Então, ela queria, né, que esse bebê voltasse a mamar exclusivo e a gente teve a experiência dela foi usando o Power Pumping, não é a única forma possível, tá? De retornar a produção de leite, né, de fazer com que esse bebê mame melhor. A gente vai ter que olhar sempre bebê e mãe, tá? Porque pode ter dificuldades no bebê, pode ter dificuldades na mãe, né? Como a gente mostrou na outra consulta, era um bebezinho que, pelo uso de mamadeira, estava tendo uma confusão de bicos e a gente conseguiu fazer um resgate de correção da sucção do bebê. Normalmente a gente tem dificuldade dos dois lados, né? Tem um bebê aí que vai ter uma dificuldade, tem uma mãe também que vai ter dificuldade. Mas é possível a gente fazer de forma online, tá? As orientações para que essa mãe consiga, né? Para que esse bebê consiga voltar a mamar e para que essa mãe consiga voltar a produzir leite, tá? Então é possível também a gente fazer esse tipo de consultoria online. Quando é que a gente faz esse tipo de consultoria online? Não é a preferência fazer online, sempre que você pode fazer de forma, nesse caso, né? Então, assim, como eu expliquei para vocês, consultoria de pré-natal não tem motivo nenhum para a gente fazer ela presencial. Então, hoje eu faço 100% delas de forma online. Mas essas consultorias que são de amamentação, como, por exemplo, a de relactação, a consultoria de, de amamentação mesmo, preferencialmente nós vamos fazer presencial, de forma presencial. Mas e quando essa pessoa não tem acesso? E quando ela mora longe? Quando ela mora fora do país? E quando ela mora no interior? É muito melhor que a gente faça essa consultoria de forma online do que essa pessoa fique desassistida, tá? E sim, temos sucesso, sim. Vamos ter algumas limitações? Vamos. Ela vai precisar o quê? Mandar vídeo para mim, né? Que a gente consegue diminuir essas limitações. Vai mandar vídeo, vai mandar foto, vai dar notícia. Esse acompanhamento, como a Thaís falou, bem próximo, após a consulta ao vivo. Né? Então, eu tenho um relacionamento com as minhas pacientes, principalmente essas que eu acompanho online, que ele é muito próximo pelo WhatsApp, tá? Então, eu tenho algumas colegas consultoras que elas falam assim, não, eu limito, eu deixo o paciente me mandar mensagem pelo WhatsApp só por 15 dias. Como que é a minha experiência? Eu nunca fiz esse limite para nenhum paciente meu. Mas até hoje, em todos esses anos que eu atendo, eu nunca tive um paciente que me incomodou, que não teve um bom senso. Eu acho que ou dou sorte, ou eu talvez explique, né, como que é o atendimento pelo WhatsApp, mas eu nunca tive problema com essa questão de não limitar o tempo. Então, eu deixo os pacientes sempre me mandarem pergunta e todas que eu posso responder pelo WhatsApp, eu respondo, tá? Sempre que é uma possibilidade de responder pelo WhatsApp, tá? Vou dar para vocês também aqui um exemplo de consultoria de desmame, tá? Que é uma consultoria que eu tenho feito também. Essa consultoria de desmame, eu também tenho feito ela exclusivamente online, tá?
uma consultoria que eu só faço de modo online, tá? Então, esse também foi um caso muito legal. As consultorias de desmame eu tenho feito com muita frequência, já tem muitos anos que eu faço, tá? E muitas vezes a consultoria de desmame é interessante falar, nossa, o que a consultora de amamentação está fazendo consultoria de desmame? Gente, muitas vezes um desmame noturno, ou no caso dessa paciente, não sei nem se a gente pode chamar essa consultoria dela de desmame, mas era uma nenenzinha que vinha em um aleitamento materno exclusivo, em livre demanda, em que a mãe dela trabalhava em casa, então era uma bebê que tinha o hábito de fazer várias mamadas por dia. E aí a mãe ia começar a trabalhar e ela estava com essa preocupação. Como é que eu vou fazer agora? Né? Então, na verdade, não foi um desmame, foi e foi um desmame noturno, né? Então, assim, nesse caso, muitas vezes a consultoria de desmame, o objetivo dela é propor uma programação para que não seja feito um desmame abrupto, porque ele não é recomendado nem para a mãe, né, para a saúde da mãe, da mama, e nem para a criança, tá? Então, o recomendado é que a gente programe o desmame dentro, né, que o desmame não seja um evento, mas que ele seja um processo, tá? Então, por exemplo, o caso dessa paciente que eu pus para vocês aqui, o interesse da mãe era, claro, que ela queria dormir melhor, né, à noite, e ela queria também reduzir as mamadas do dia, tá? Então, normalmente, quando a gente vai desmamar de noite, a gente começa já organizando a casa do dia. A gente organiza as mamadas do dia, para depois, num segundo momento, retirar as mamadas da noite. Claro que isso é sempre caso a caso. Alguns casos, por exemplo, você vai ter uma facilidade maior para tirar essa mamada noturna. Tá? Depende da preparação dessa criança. Então, o que a gente precisa entender? A preparação da criança, a gente precisa entender como que é a rotina dessa família, se essa mãe está realmente preparada para fazer esse desmame noturno, esse desmame gentil, tá? E é super importante a gente explicar, né, que o desmame noturno não garante que essa criança vai parar de acordar à noite, tá? Então, tudo isso é importante a gente trazer nessa consultoria. Então, como que é essa consultoria de desmame? Eu vou orientar essa família como e eu faço adequação da dieta também, né? Como vocês podem ver, eu comprei esse queijo, tal. Então, assim, a gente faz uma alteração da dieta para observar como que está essa adequação nutricional, né? Então, como que está adequada essa dieta? Por quê? Quem assistiu a palestra de ontem vai lembrar da Zioné falando. Eu tenho uma criança, né, se ela não mama bem de dia, o que que acontece? Ela vai mamar mais à noite. Por quê? Porque ela vai fazer essa compensação, né, do que faltou de nutriente para ela no dia, então ela vai querer à noite. Então, para esse desmame noturno, é sim muito importante que a gente consiga organizar essas mamadas do dia. Tá? Então, esse resultado foi muito bom, porque essa mãe queria desmamar? Não, ela não queria desmamar. Falaram para ela que ela ia ter que desmamar, porque ela ia voltar para o trabalho e porque a neném mamava o tempo todo. Então, ela me procurou para desmamar, porque ela ia ter que voltar ao trabalho e a neném mamava o dia todo. E ela estava no sofrimento de ter que desmamar essa neném. E aí, o que é a conclusão que ela chegou com a consultoria de desmame? Que ela não precisaria desmamar a neném dela. Por quê? Porque ela teria a oportunidade de oferecer 3 mamadas por dia para ela. Tá? E aí sim nós fomos, né, progredimos para a consultoria para o desmame noturno. Tá? Mas primeiro a gente organizou o dia. Então ela voltou para o trabalho, a neném continuou mamando as 3 vezes por dia, entendeu esse processo, né, de que não ia ter mais uma mamar toda hora, e para isso a gente tem toda, né, a técnica para que essa nenenzinha entenda isso. E aí foi um sucesso, né? O neném começou a mamar só essas 3 vezes por dia, que era esse o objetivo da mãe naquele momento. Certo? O que mais? Eu queria trazer essa imagem para vocês, né? Que tão importante quanto amamentar o bebê é ter alguém que escute você, que te apoie, né? E esse é o nosso papel como profissional de saúde, tá? Então, ter essa escuta, esse olhar atento, essa escuta ativa, atenciosa, prestar atenção na queixa que o paciente traz, né? Então, não é você o personagem principal daquele atendimento. O personagem principal do atendimento é o paciente.
Então, eu acho que é isso, gente. Vou parar a apresentação aqui. Eu quero fazer, então, um fechamento, né, aqui da nossa jornada. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre o evento, né, sobre o que a gente... Ó, aqui, ó, vocês têm curso de consultoria de amamentação? Sim, Celino, temos sim, tá? Você pode pedir informação aqui pro Instituto LG aqui, tá? Então, quero falar para vocês que eu acho que essas palestras foram muito enriquecedoras, né? A gente aprendeu muito. Eu aprendi muito, pelo menos. Eu achei que dentro aqui do nosso curso ficou muito evidente, né, a importância da gente estar bem preparado para oferecer um atendimento de excelência, como a professora Thais falou, né? Que quando, né? O que é isso, oferecer esse atendimento de excelência? Né? Não é só atender, como a professora Thais falou muito, assim, né? Claro, atender esse paciente com muita cortesia, com muita atenção, mas também, principalmente, resolver o problema dele. Né? Então, a gente precisa o quê? Resolver esse problema. O paciente traz o problema e a gente resolve o problema. Tá? Quando a gente consegue fazer isso, né, oferecer esse atendimento de excelência e ser um profissional diferenciado, né, que realmente consegue resolver o problema. Então, por exemplo, o que a professora Daniele falou ontem, né? Então, eu consigo fazer esse atendimento dessa gestante, consigo fazer com que ela ganhe peso adequado, consigo fazer com que ela tenha aí, né, uma suplementação adequada. Lá, como a professora Zoné falou, nossa, eu estou ajustando o sono dessa família, essa família já não tem mais essa dificuldade de sono, uma família que já está mais feliz, que já sabe o que esperar do bebê. Com tudo isso, né, eu consigo ser esse profissional de excelência. E esse profissional de excelência, ele o quê? Ele consegue captar mais cliente, ele consegue ter um reconhecimento maior financeiro, né? Então, o paciente, um profissional que pode cobrar mais caro, né? Ele tem esse retorno financeiro, tá? E é pensando, né, em formar esse profissional de excelência, em ter esse atendimento de excelência, em, né, fechar aquela lacuna que a gente falou lá da deficiência que os profissionais têm no conhecimento de aleitamento materno, é que o Instituto LG, ele está trazendo para vocês essa oportunidade única de serem, né, nossos alunos do curso de pós-graduação de nutrição materno-infantil com ênfase em aleitamento materno. Tá? Eu vi que ficou só uma perguntinha aqui de alguém que eu acho que eu não tinha visto antes, e eu vou responder aqui, tá? A certificação da pós-graduação de vocês é emitida em nome da PUC, tá? A nossa pós-graduação tem a chancela da PUC, ela é da PUC, UFG, tá? Então, a gente tem essa parceria, Instituto LG, com a PUC, e o certificado, ele é oferecido da PUC, tá? Então, é realmente uma certificação de um peso e muito, muito importante, tá? Então, a certificação é da PUC, tá? Outra dúvida aqui. Ah, tá. A Cirlei fez uma pergunta. Qual é o momento, idade que o desmame é necessário? Gente, a gente não tem isso, né? De falar que o desmame é necessário. Algumas famílias, inclusive, elas optam por um desmame natural, onde a criança se autodesmama, tá bom? Então, é um relacionamento mãe-bebê e a gente não vai se meter, tá bom? A gente pode sim orientar essa família, né, para que faça uma organização dos horários de mamada, para que ela traga essas mamadas para depois da refeição, né, para não comprometer muitas vezes o estado nutricional da criança, mas o leite materno, ele é o melhor leite que essa criança pode receber, tá bom? Então, se essa mulher tem o desejo, né, de amamentar até que aconteça esse desmame natural, profissional de saúde, a gente não vai se meter nesse relacionamento, tá bom? Então, o que a gente sabe é que a recomendação, ela é até os 2 anos ou mais, tá? Mas o desmame, ele não é necessário, tá? E ele não vai ser partir do profissional indicar esse desmame. Não, você agora precisa desmamar. Não, a gente não faz isso. Queria mais uma vez, então, agradecer a presença de todos vocês. E, então, muito obrigada. Tenha uma boa noite e até a gente se vê na pós. Tchau, tchau.